Os problemas que tentamos didaticamente circunscrever como de ordem sintática mostram, aqui e ali, questões de ordem semântica. Num sentido restrito, os problemas semânticos referem-se ao significado das palavras individuais ou de sentenças prescritivas. Aqui aparecem as questões de ambiguidade e vaguidade já mencionadas. A hermenêutica pressupõe que tais significados são função de conexão fática ou existencial em considerações ao conjunto vital, cultural, político e econômico, que condiciona o uso da expressão. A teoria dogmática da interpretação costuma distinguir entre conceitos indeterminados, conceitos valorativos e conceitos discricionários. A distinção conhece diferentes atributos diferenciadores. Entre eles, um dos mais importantes é a possibilidade de, por via interpretativa, conferir-se ao conceito um contorno genérico. Disse assim que o conceito indeterminado sempre admite uma determinação, isto é, conceitos indeterminados são presumidamente determináveis, o que acontece por um processo de refinamento progressivo de seu sentido. No campo jurídico, conceitos indeterminados admitem uma generalização pela constituição de standards. A indeterminação está na extensão imprecisa de seu campo de referência objetiva, ou seja, quais os objetos abarcados, denotados pelo conceito. O conceito é indeterminado se não é possível, de antemão, precisar tais objetos. A determinação é o processo pelo qual esse campo é delimitado. São conceitos indeterminados nesse sentido, repouso noturno, perigo iminente, etc. Já os conceitos valorativos são os que manifestam uma imprecisão de sentido, não quanto aos objetos abarcados, denotação, mas quanto à intenção, conotação, isto é, uma imprecisão quanto aos atributos que os definem. Assim, por exemplo, o conceito de honestidade, mulher honesta, e de dignidade, ofensa ao decoro parlamentar, envolvem esse tipo de imprecisão. Conceitos valorativos admitem e exigem, no campo jurídico, a busca de certa objetividade dos valores nele presentes, o que ocorre pela referência ao contexto social em que são utilizados. Por fim, conceitos discricionários são os que manifestam uma imprecisão que nunca se fecha genericamente, mas que se renova em cada uso concreto. Por isso, não admitem estandartização nem conotação objetiva, mas deixam ao intérprete, de caso para caso, uma opção que, renovadamente, se coloca toda vez que confrontados com a realidade. Em geral, são expressos por predicados ditos correlacionais, visto que admitem uma escala que vai de um extremo ao outro, como é o caso do conceito de grande, que só se define em face de pequeno e vice-versa. São conceitos discricionários. Nesses termos, o conceito de preponderante em face de secundário, o de grave em face de leve. Como grave só se precisa em face de leve, risco grave, leve, o intérprete, no exame de que seja grave e leve, encontra sempre uma gradação sujeita à sua opção. No campo jurídico, o modo pelo qual se controla o conceito discricionário não é a relação gênero-espécie, utilizável para os conceitos indeterminados, mas a relação meio-fim, razoabilidade ou proporcionalidade da opção, em cada caso. Para enfrentar problemas gerados por tais conceitos, a hermenêutica jurídica vale-se dos chamados métodos sociológicos e históricos, bem como dos métodos teleológicos e axiológicos. Podemos distinguir entre a interpretação sociológica e a histórica conforme se leva em consideração a estrutura momentânea da situação ou sua gênese no tempo. Na prática, porém, é difícil sustentar a distinção. A busca de sentido efetivo na circunstância atual ou no momento de criação da norma mostra que ambos se interpenetram. Daí, às vezes, a ideia de uma interpretação histórico-evolutiva. É preciso ver as condições específicas do tempo em que a norma incide, mas não podemos desconhecer as condições em que ocorreu sua gênese. Para o levantamento das condições históricas, recomenda-se ao intérprete o recurso aos precedentes normativos, isto é, normas que vigoraram no passado e que antecederam a nova disciplina, para, por comparação, entender os motivos condicionantes de sua gênese. Assim, se as normas anteriores permitiam o uso de moedas estrangeiras como índice para aferir a inflação e corrigir o valor monetário das obrigações, e no ensejo da nova lei elas foram expressamente excluídas,
Isso pode ser uma orientação importante para entender se, ao surgir, a nova lei eliminou absolutamente a moeda estrangeira como padrão, ou se haveria casos em que ela teria ainda que subsistir. Essa investigação leva o intérprete também a buscar, quando existem, nos chamados trabalhos preparatórios, discussões parlamentares, emendas preteridas, etc., elementos auxiliares do sentido histórico da norma. Tudo isso há de lhe fornecer a chamada occasio legis, isso é, o conjunto de circunstâncias que mantém efetivamente a gênese da norma. Muitas vezes pode-se, por exemplo, chegar à conclusão de que determinada lei atendeu a uma situação de emergência, cujas condições típicas se alteraram e, portanto, têm de ser restringidas para o entendimento das normas. Um interessante exemplo de interpretação histórica voltada para o occasio legis pode ser visto na discussão referente à questão de saber se a imunidade contra a incidência de contribuições sobre a aposentadoria dos trabalhadores em geral, conforme o artigo 195, inciso 2 da Constituição, poderia ser estendida aos servidores públicos inativos e seus pensionistas, questão omissa na emenda constitucional que disciplinava sua concessão, emenda constitucional número 20 de 98. O problema hermenêutico estava na interpretação de um silêncio, isto é, na inferência possível a partir de uma omissão, se o constituinte derivado nada dizia sobre o tema, se nem proibia nem autorizava a incidência de contribuições sobre proventos e pensões dos servidores públicos inativos. Sua intenção fora de deixar para o legislador ordinário a disciplina da questão, ou teria ele pretendido submeter o caso particular do servidor ao regime geral de todos os trabalhadores, pelo qual era vedada a incidência de qualquer contribuição. Para entender a omissão normativa, o recurso aos debates e aos projetos encaminhados e rejeitados foi considerado importante para encontrar amens legislatórios em termos de interpretação histórica. Com efeito, foi observado que, se é verdade não só no projeto original da emenda constitucional instituindo a referida contribuição havia previsão expressa da possibilidade de incidência de contribuição para os proventos de inativos e de seus pensionistas, mas no curso do processo de discussão essa hipótese foi rejeitada, apresentada de novo e de novo rejeitada, permitiu-se inferir que a intenção do constituinte derivado, afinal, fora de proibir a incidência. Também era verdade que, no mesmo processo, houve proposta de expressa exclusão dos inativos e pensionistas, imunidade expressa. Essa proposta também foi rejeitada, representada e rejeitada, de novo. Desse processo de apresentação e rejeição, ora da proibição expressa, ora da autorização expressa, resultou, por fim, uma omissão, que, do ponto de vista da história do processo constituinte derivado, mais autorizaria a dizer que a emenda finalmente aprovada, em termos de mens legislatórios, deixara a questão indefinida, sujeita à livre disciplina do legislador ordinário. Assim, a proposta de emenda constitucional, encaminhada pelo presidente da República, continha dispositivo expresso, regra geral, sobre o custeio do regime próprio, que seria feito mediante contribuição dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas e do respectivo ente estatal. Artigo 40, parágrafo 1º, com previsão igual para militares. Artigo 42, parágrafo 1º. No substitutivo do relator da Comissão Especial, deputado Euler Ribeiro, falava-se apenas de servidores e de militares. Esse substitutivo acabou rejeitado no plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, entre ele e a emenda aglutinativa do deputado Michel Temer, que foi a aprovada, houve um intenso contraditório de emendas que, de um lado, insistiam em manter a incidência das contribuições também sobre os proventos da aposentadoria de inativos e pensionistas, e de outro, emendas que procuravam explicitar com toda clareza que as contribuições não deveriam incidir sobre aqueles proventos. Veja-se a propósito dessa segunda orientação, entre outros, a emenda substitutiva global do deputado José Machado, emenda 36, do Ceará, 98, que propunha para o discutido, parágrafo 1º do artigo 40, a seguinte redação: as aposentadorias e pensões serão custeadas com recursos provenientes das contribuições dos servidores ativos e do respectivo ente estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão. Igual redação já era proposta em emenda modificativa pelo deputado Paulo Rocha, emenda 12, 98, e pelo deputado Alexandre Cardoso, emenda 45, 98. Por essa via, a interpretação histórica, percebia-se que o dado histórico, isoladamente, não seria conclusivo, embora fosse um importante subsídio para situar o intérprete no uso de outras técnicas interpretativas que, em conjunto, poderiam levar, afinal, a uma resposta sobre o problema gerado pela omissão normativa.
Já o levantamento das condições atuais deve levar o intérprete a verificar as funções do comportamento e das instituições sociais no contexto existencial em que ocorrem. Por exemplo, é preciso verificar quando alguém adquire para consumo um refrigerante se o vasilhame para o qual se paga o depósito foi também adquirido ou se houve apenas uma espécie de empréstimo. A questão é saber qual é a função econômica daquele depósito no contexto do mercado de bebidas. A hermenêutica entende, assim, que as atividades humanas têm uma razão prática de existir, donde seu sentido em termos de relações numa situação dada. O conceito de função permite-lhe, então, uma análise classificatória dos fenômenos, uma orientação heurística visando a descoberta de novas relações, um relacionamento causal entre eles, o que leva a um desvendamento das estruturas sociais e suas mudanças em termos de processo. O direito atua sobre eles como regulação que permite seu controle. Por exemplo, se o comando constitucional determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, artigo 5º, inciso 1, a interpretação deve buscar no contexto real aqueles traços que tornam significativa a igualdade, mesmo que a realidade apresente outros traços, até mais significativos para a apreensão do modo como a sociedade vivencia aquela relação. Assim, se socialmente a igualdade entre homens e mulheres ainda pressupõe a desigualdade dos sexos, e em nome da igualdade ainda se tratam desigualmente os desiguais, a interpretação dará menos relevância significativa às diferenças de sexo, conferindo importância significativa maior à capacidade de homens e mulheres em desempenhar as mesmas funções sociais, políticas, econômicas, profissionais, familiares, etc. Com isso, ao legitimarem-se certos traços comportamentais, o sentido da igualdade no contexto real se altera, não porque as diferenças sexuais sejam ignoradas, mas porque são neutralizadas pela relevância conferida às semelhanças. Com base nesses levantamentos das condições históricas e sociológicas, a interpretação assume duas formas. A. Ela pode ser feita de modo como o significado da palavra ou da sentença prescritiva seja mais claramente definido, por meio de uma descrição formulada em outros termos, controle da ambiguidade por interpretação conotativa. B. Ou de tal modo que, diante de um conjunto de fatos experimentados, delimitados por sua função, seja possível decidir com um sim ou um não ou um talvez, se o conjunto de fatos constitui ou não uma referência que corresponde à palavra ou à sentença, controle da vaguidade por interpretação denotativa. Assim, por exemplo, se a palavra é um símbolo ambíguo, como reconhecidamente pobre. Admitindo conceitos diferentes, a interpretação histórico-sociológica cuidará de descrever, em conformidade com as condições históricas atuais, as qualidades da condição de uma pessoa, que no contexto existencial configurem o reconhecimento de sua pobreza. Define-se o símbolo por sua intenção. Se a palavra é um símbolo vago, como é o depósito, que tanto pode apontar para o dinheiro que se entrega ao comerciante na aquisição do refrigerante, quanto para a garantia pela guarda e conservação do vasilhame, é preciso circunscrever o fenômeno por sua função e dizer qual deles corresponde ao que a norma qualifica, ou não, como negócio jurídico de depósito. Define-se o símbolo por sua extensão.